Estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa terça-feira, 20 horas, para conversarmos sobre gestão do tempo e alta performance. Isso mesmo, cuidar de nós através da gestão do nosso tempo e das nossas próprias ações. É isso que nós fazemos aqui. Boa noite, boa noite. Conversamos sobre autocuidado. Cuidar de si para cuidar do todo através da gestão do tempo e da alta performance. Organizando a nossa rotina diária, nós conquistamos o nosso autocuidado. Nós passamos a olhar para nós, para que as nossas ações realmente possam reverberar coisas boas para os outros e para nós. Porque muitas vezes acabamos focando só nos outros, nas ações externas, e não cuidamos de nós. E ao não cuidarmos de nós, não conseguimos vivenciar bem as ações externas. E o tema de hoje é um tema muito falado e muito vivido por nós. Procrastinação. Na verdade, o assunto é procrastinação. E o tema é como dificultar a procrastinação. Porque sim, existem muitas estratégias para dificultarmos essa ação de deixar para depois, que é tão comum em nós. Inclusive, hoje, eu vou trazer para vocês uma personagem, um personagem que eu tenho certeza que vocês conhecem ou já ouviram falar, que também viveu a procrastinação, mas que soube dar um tom, um caminho para essa procrastinação que pode trazer para nós uma reflexão muito profunda junto com os estudos da neurociência, da psicologia positiva, da inteligência emocional, uma estratégia usada por essa personagem persona, né? Uma pessoa realmente que faz sentido para a nossa vida hoje, com certeza. Muito bem. Procrastinar. Tem alguém aí que procrastina? Que já procrastinou na vida? Poderia escrever um sim para mim, só para eu aqui me sintonizar com vocês que estão comigo no YouTube, aqui no Instagram? Poderia me dizer aí um sim para saber se vocês realmente também procrastinam? Cientificamente falando, a procrastinação está no universo e na realidade de todos nós. Todos, sem exceção. O que acontece é que algumas pessoas conseguem criar mecanismos mentais para evitar que a procrastinação seja uma ação tão frequente, tão contínua. E o que faz a procrastinação, né? O que ela traz para nós e por que nós devemos buscar evitá-la? Evitar a ação da procrastinação e não a sensação, o sentimento, o pensamento de querer procrastinar, porque esse nós não conseguimos controlar. Nós pensamos sim em procrastinar, nós sentimos sim o desejo de deixar para depois, isso é inevitável. Agora, realmente procrastinar pode ser evitado. Pelo menos amenizar, né, que a procrastinação aconteça. Por que nós devemos buscar evitar a procrastinação? Porque quem procrastina se frustra. Quem procrastina conquista ansiedade, conquista angústia na sua rotina diária. E muitas vezes a gente termina o dia, lá você já está na sua cama e você para e dá aquela pressionada no olho, você se contrai. Por que será que isso acontece?
talvez seja um pensamento passando pela sua mente, dizendo assim: você tinha que ter feito tal coisa, você tinha se programado para fazer tal coisa, mas não fez. Caramba, por que que eu não fiz aquilo se aquilo era tão importante? É para isso, por isso, é para isso e é por isso que nós devemos refletir seriamente sobre a procrastinação e realmente tentarmos colocar no nosso dia estratégias para evitá-la. E é por isso que eu quero trazer aqui para vocês, né, um procrastinador que conseguiu uma estratégia muito interessante que hoje já foi estudada e eu trago aqui como um exemplo para vocês de como a gente pode dificultar a procrastinação. Vocês já ouviram falar do poeta, escritor, homem de pensamentos políticos para a época dele, muito expressivos? O escritor, poeta e homem de pensamentos políticos, Vitor Hugo. Quem já ouviu falar de Vitor Hugo? Quem sabe quem é Vitor Hugo? Olha, estou vendo aqui umas respostas de sim, eu procrastino. Muito bem, bem-vindas ao clube. Todos nós sentimos a procrastinação e pensamos. Vitor Hugo. Quem conhece Vitor Hugo? Poeta, escritor, homem de pensamentos políticos. Vitor Hugo, escritor francês, que eu vou falar uma obra dele que talvez vocês se recordem. Os Miseráveis. Nesta obra, ele fala sobre a Revolução Francesa. Muitos de vocês já devem ter estudado Os Miseráveis, a obra de Vitor Hugo, aí nos bancos escolares, com certeza. Ah, muito bem, ah lá, tem sim aqui. Muito bom. Estamos nos anos de 1830. Vitor Hugo, bem no comecinho do ano, é contactado por uma editora, e essa editora pede para que Vitor Hugo contrata Vitor Hugo para escrever uma obra durante o ano de 1830. E o Vitor Hugo aceita a proposta de trabalho. Vejam, nós estamos falando nos idos dos anos 1830. Se um contrato hoje ele é sério, imagina lá atrás. Vitor Hugo aceita a proposta de trabalho de escrever uma obra durante o ano de 1830. Mas Vitor Hugo, sabendo do esforço que ele tinha de demandar para escrever a obra, o que ele fez? Ele arranjava encontros com amigos para conversar, penso eu aqui, talvez sobre temas dos quais ele poderia se utilizar para escrever na obra. Ele convidava amigos, conhecidos, para a casa dele, para saraus, para encontros onde ele pudesse, talvez, conversar sobre temas que ele poderia escrever. E isso ele foi fazendo os primeiros meses todos do ano de 1830. A editora, observando o comportamento procrastinador de Vitor Hugo, chamou para uma conversa e disse o seguinte: ô, Vitinho, nós já estamos, aqui é licença getapiana, tá? Não é nem licença poética, é licença do Getap. Vitor, é o seguinte, já estamos beirando o mês de julho e você não escreveu uma linha da obra que você se comprometeu a escrever. Então, eu só venho aqui te dizer o seguinte, nós não te daremos um dia a mais sequer. Você deverá entregar a sua obra em fevereiro de 1831. Fevereiro do ano que vem. Vitor Hugo se assusta. E agora? O que eu faço? Por quê? Porque ele estava deixando para depois e para depois se envolvendo em encontros presenciais. Ora, ele estava
saindo com os amigos, os conhecidos, ora ele estava trazendo intelectuais, amigos e conhecidos para a casa dele, para fazer o quê? Para deixar para depois e demandar esforço na obra. Muito bem. Que ele procrastinava, ok? Que fez Vitor Hugo? Ele tomou uma atitude minimamente estranha, que nós, se tomássemos essa atitude hoje, com certeza diriam que nós somos excêntricos. Ele pegou todas as roupas dele, todas, chamou o assistente, pediu para que o assistente conseguisse para ele um baú gigante, colocou todas as roupas dele dentro desse baú, deixou apenas para uso um hobby. Eles falam na literatura que era um chale, que eu entendo hoje que deve ser um roupão, né? De seda. E ficou só com aquele roupão. Pediu para que o assistente pegasse o baú com todas as suas roupas e levasse para algum lugar. Resultado. Excêntrica, atitude excêntrica, não é, pessoal? Atitude bem excêntrica e inovadora desse nosso Vitor Hugo. O que aconteceu? Em janeiro de 1831, é publicado o Corcunda de Notre Dame, de Vitor Hugo. Ou seja, ele se obrigou, o que fazia com que Vitor Hugo procrastinasse? Sair para encontrar amigos, estar em casa e receber amigos, sem as roupas adequadas para sair ou para receber, ele se viu obrigado a fazer o que ele tinha de fazer. E detalhe, ele tinha habilidade para escrever, ele tinha o desejo de escrever, porque muitas vezes nós procrastinamos, e não procrastinamos só porque nós vamos fazer algo que nós não queremos fazer, que nós não gostamos de fazer, que nós não temos habilidade para fazer. Não! Às vezes, ou muitas vezes, nós procrastinamos coisas que nós desejamos, que nós temos facilidades para fazer, mas que demanda esforço. Então, o que fez Vitor Hugo? Ele fez com que a ação que ele executava ao procrastinar ficasse mais difícil de ser executada do que a própria ação que ele tinha de fazer o que ele precisava fazer. Era mais difícil ele sair da casa dele. Imagina, para ele sair da casa dele, ele teria de chamar o assistente, pedir para que o assistente trouxesse o baú, pegar a roupa, assumir diante do assistente, talvez de algumas pessoas ali no entorno dele, assumir que ele fracassou no propósito de não sair de casa ou de não receber pessoas para escrever o livro que ele tinha se comprometido para escrever. Então, dificultar a ação que você executa quando procrastina é uma estratégia para você não procrastinar tanto. Então, para isso, o que você precisa? Você precisa se autoconhecer. Você precisa parar e analisar. O que é que eu faço quando eu procrastino? Por exemplo, eu me proponho a caminhar todos os dias de manhã. Eu até acordo cedo. Digamos que o seu cedo seja 6 da manhã. Você acorda. Você acorda, você até coloca roupa de caminhada. Você toma o seu café e quando você vai colocar o seu tênis, você fala, nossa, deixa eu dar uma olhadinha naqueles e-mails. Porque se eu responder uns 2 ou 3 e-mails aqui do meu trabalho antes de caminhar, quando eu voltar, eu posso tomar um café mais estendido, porque a gente dá nó na gente. É verdade. Quando a gente procrastina, a gente cria uma história na cabeça da gente que nos convence a agir para a procrastinação.
Vejam, você até quer ir caminhar. É fácil sair e caminhar. Você até acordou cedo, mas cria algo que vai impedir você de caminhar. A nossa mente, ela está preparada para nos tirar de uma situação que aparentemente vai demandar esforço. Então, o que você faz? Dá um jeito de colocar uma senha no seu computador, guarda o seu computador lá no seu armário, passa a chave no seu computador, coloca na parte lá de cima do seu armário, cria uma estratégia para dificultar o seu acesso ao computador. Se conheça, é isso que você faz? O que eu faço quando eu procrastino? Esse passo é fundamental para que você dificulte a procrastinação. Vejam, Vitor Hugo, lá atrás, vejam como a procrastinação faz parte do ser humano. Eu não trouxe aqui para vocês um exemplo de procrastinador atual. Eu, vocês, uma pessoa aqui da mídia que frequentemente fala sobre procrastinação, não. Venho trazer para vocês uma figura célebre, incrível, né? Admirada por muitos no mundo da literatura, que viveu nos anos de 1800. Eu venho falar de um ato de procrastinação de 1830 e que trouxe para nós uma obra incrível. Imagina quantas coisas bacanas você deixa de fazer para você e para o seu entorno procrastinando. Que foi o que poderia ter acontecido com Vitor Hugo. Se Vitor Hugo não se impusesse, né, não se colocasse diante dele mesmo, para que ele conseguisse escrever a obra que ele tinha se comprometido com a editora, hoje nós não teríamos essa preciosidade que é o Corcunda de Notre Dame. História incrível, linda, que passa tantas reflexões sobre a existência humana, inclusive fazendo aqui uma metáfora, ou trazendo uma reflexão de, a gente chama na literatura de liberdade, licença poética, né? Quando a gente usa uma expressão, por exemplo, da norma coloquial num poema. E aqui eu quero trazer uma licença do Getafe. Eu não li, eu estou fazendo uma inferência. Corcunda de Notre Dame não sai, né, da igreja Notre Dame porque ele se veste com o corpo dele, a vestimenta é o corpo dele, de forma inadequada para a sociedade. Por quê? Porque o Corcunda tinha uma deformidade física. Eu fico me perguntando, como professora de língua portuguesa, a gente sempre viaja um pouco. Eu fico me perguntando, será que ao escrever o Corcunda de Notre Dame, o Vitor Hugo, ele não olhou para a situação que ele tinha se imposto ali, ele tira a vestimenta aí física dele, né, as roupas dele, e ele não poderia interagir presencialmente com as pessoas, porque isso era inadequado. Será que ele não espelha isso, não se inspira nisso para compor o próprio Corcunda de Notre Dame? Fica aqui com vocês uma reflexão, tá? Olha, aqui tem uma aluna, Clarissa, que legal, que bom ter você aqui. Será que não? Então, a procrastinação e o que você faz quando você procrastina é algo interessante de você refletir. Nós precisamos desse autoconhecimento até para poder gestar as ações que vão fazer com que nós nos coloquemos a nosso favor. Coloque-se a seu favor. Por exemplo, você deseja cuidar mais da sua alimentação. Então, para você cuidar mais da sua alimentação, você precisa fazer marmitinhas aos finais de semana, por exemplo. Você até sabe cozinhar relativamente bem,
Você foi ao supermercado, ao varejão, comprou lá todos os seus ingredientes, aí chega o sábado, que é o dia de preparar as marmitinhas. Aí você vai para a internet e decide, ao invés de cozinhar, sabe o que eu vou fazer? Vou procurar umas receitas diferentes. E fica lá, 1 hora, 2 horas, visitando sites e de buscas de receitas diferentes. A hora que você vê, você fala, nossa, já está na hora de eu fazer tal coisa. E o fogão e a cozinha nem viram a sua sombra. Procrastinou. Procrastinou. Bom, procrastinou como? Visitando sites em busca de receitas. Você sabe que você procrastina buscando receitas? Monta um cardápio antecipadamente. Decide que o seu celular ou o seu computador ficarão desligados naquele momento. Dificulta a sua ação na hora de procrastinar. Para quê? Para que aquilo que você precisa fazer fique mais fácil do que a ação que te levaria a deixar aquilo que você deseja fazer para depois. Então, como que a gente dificulta a procrastinação? Se autoconhecendo. É assim, sabendo aquilo que nós fazemos e criando estratégias de dificultar essa ação. Por exemplo, nós terminamos hoje, às 23h59, as inscrições para a próxima turma do GETAP. Você até tem vontade de gestar bem o seu tempo, de aprender sobre procrastinação, sobre consolidação de hábitos. Você tem até vontade de saber como que você pode fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Mas você anda tão desorganizado. Mas você sabe que daqui 1 mês ou 2 você tira férias, então talvez se tiver uma nova turma, procrastinando. Não procrastine. Não deixe para depois o ato de cuidar de você. Assuma o compromisso. Faça como Vitor Hugo. Demande esforço, se conheça e demande esforço para você cuidar de você. Porque nós precisamos cuidar de nós todos os dias. Todo dia é um único dia. Vocês já me ouviram dizer isso várias vezes, mas eu preciso repetir. Eu não gosto da expressão o último dia. Eu gosto da expressão o único dia. O momento de agora, ele é único. Único, exclusivo. Por isso que nós temos de cuidar de nós de forma única, de forma exclusiva. Por isso devemos evitar a procrastinação. Espero ter agregado aqui uma reflexão interessante para vocês e prática, porque gestar o tempo e buscar alta performance não é só no campo das ideias. O campo das ideias é maravilhoso, porém, o que faz a diferença é quando saímos do campo das ideias e de forma simples e concreta conseguimos colocar nas nossas ações que fazem diferença para o nosso corpo, para a nossa mente, quiçá para a nossa alma. Muito bem? Se tiverem perguntas, se quiserem fazer alguma colocação, se quiserem compartilhar essa live porque gostaram da reflexão, fiquem à vontade e nós nos veremos no nosso próximo encontro, terça-feira que vem, às 20 horas. Ok? Prazer, viu? Beijo para todas e nos vemos na próxima terça. Namastê!